Alô? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Regis? Oi, tô ouvindo. É Aurélio. Tudo bom? Boa noite. E aí, Aurélio, tudo bem? Tudo em Boa paz, noite. graças a Deus. Beleza. Tá. Vamos, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Todo o pessoal aí tá me ouvindo? Jorge, tu quer começar falando? Hein, Jorge? Oi. Tu quer começar falando? Bom, a ideia desse grupo, né? Boa noite a todos. A ideia do grupo é a gente. Só um minutinho, tem muitos microfones aqui abertos. Existe um microfone, se vocês olharem ali onde tem participantes, vocês podem abrir e fechar os seus microfones. Então fica mais fácil aí para controlar quando alguém quiser falar alguma coisa, né? E para não atrapalhar a reunião aí. Então, o Regis hoje vai fazer uma introdução aí do que a gente vai desenvolver nesse espaço que a gente criou, né? A ideia seria nivelar o pessoal ou tentar cada vez dar mais subsídio para o pessoal poder desenvolver os seus próprios sistemas dentro do G20, utilizando o C Sharp, JavaScript e outros recursos. Então, com o tempo, cada vez mais o pessoal vai se aprimorando, trocando ideias, dificuldades, novos recursos para passar para SCI. Então, a ideia é unir o pessoal para um objetivo comum. Hein? A gente vai tocar agora aí a reunião a partir de agora. Aí. Nós temos horários de 45 minutos, né, só para o pessoal entender. A cada 45 minutos o link cai. Então eu passo um novo link lá no grupo. Então isso é um problema que a gente está tendo agora no início, até o pessoal se adaptar. Mas depois a gente... Isso aí eu já vou passando também o vídeo para o YouTube. Então assim que eu passar o outro link, o anterior já vai subindo. Quando terminar a última aula, já vão ter 2 aulas já disponíveis lá, 2 reuniões, as 2 primeiras partes da reunião. É contigo aí. Tá bom. Então, pessoal, eu tô vendo aqui que a maioria do pessoal aí são gente nova na minha, como é que eu vou dizer assim, que eu não conhecia, né? O Wagner Figueiredo, Paulo G. Paulo G, de que é esse G aí? Acho que é o Paulo antigo, aí o Paulo... Bom, Concórdio Filho também é novo aí, né? Quer que mais está aí? Só esses 3? Tá marcando ali, Jorge? Tem mais gente? Tem 2, tem 4, né? Aham. 4, o Aurélio, o Concórdio, O Paulo o Paulo e o e Wagner. o Wagner. Ah, tá. Tinha entrado o Alcindo também ali, mas eu acho que saiu fora. Eu acho que ele tá com problema, eu acho que ele caiu, mas deve voltar aí. Eu acho que muita gente ainda vai entrar durante o curso, né? Certo, certo. Bom, pessoal, Tá? eu não sei qual é Marco Dias está entrando aí. Eu não sei qual é o grau de dificuldade de vocês em relação ao C Sharp, ao JavaScript, enfim, o entendimento dessas 2 ferramentas no G20. Por isso eu vou fazer assim vou dar uma visão geral de como é que funciona o G20, né? Usando ou JavaScript ou C Sharp, tá? Tem alguns adeptos, que nem o Eric, que deu essa semana treinamento em cima do G20. Tem uns adeptos que dizem que a gente deveria só trabalhar com o G20, que a ferramenta foi feita para isso e tal. E eu te digo, dá para trabalhar só com o G20? Dá, mas depende do que tu quer. Às vezes tu
tu sofre mais montando e tentando entender do que se tu conhecesse JavaScript e C Sharp e usasse isso para facilitar e até melhorar a performance em algumas situações. Tá? Por que eu digo isso? Porque em algumas situações, por exemplo, quem usa processo pré-definido, tá? O processo pré-definido, ele facilita, né, a tu criar, por exemplo, uma rotina, né, uma rotinazinha que tu quer fazer. Mas em muitas situações, esse facilitador, ele se torna complicado e difícil, porque às vezes tu precisa de fazer uma rotina que seja que tenha mais coisas para fazer. E aí tu te depara com um processo pré-definido que não chega lá. Tá? Eu já tive uma situação esses dias atrás aí, que eu tinha montado tudo em processo pré-definido e agora foi feita uma mudança no G20, que ele só libera o registro depois de feito a gravação, e ele só faz a gravação no final. Tá? Agora me esqueci o termo que é usado para isso aí, né? Mas existe um termo técnico para isso aí que é me esqueci o nome agora, tá? Mas enfim, então o que acontece? Quando eu estava fazendo um processo pré-definido, eu tinha um registro que eu ia sempre fazer a verificação de qual é o valor que estava naquele registro. E no momento que eu fazia essa verificação, antes dessa versão 9 aqui, o sistema, o G20 deixava eu ir lá e verificar, bom, qual é o último registro que tem lá? Tem o registro 5. Então, eu pegava aquele registro 5, trazia para o próximo registro e gravava o registro 6, por exemplo. Acrescentava o registro 6. Aí fazia esse processo, um select via C Sharp, tá? Mas dentro do processo pré-definido. Agora não dá mais. Agora ele guarda tudo, segura tudo e prende o registro. Então, tem algumas situações que é bem complicadinho. Mas o que eu quero mostrar para vocês, assim, em termos de C Sharp, tá? E de JavaScript, é que tu pode fazer o que tu quiser com ele, tá? Então, eu vou te mostrar algumas telas aqui onde eu trabalho muito com isso aí, tá? Deixa eu tirar fora isso aqui, que isso aqui vai atrapalhar um pouquinho. Bom, eu vou pegar aqui uma tela para explicar um pouquinho, por exemplo, pegar uma tela aqui de ordem de compra, tá? Deixa eu carregar ela aqui, ok. Pode ver que aqui, ó, pode ver que todas as minhas telas, todas as minhas rotinas, ó, tá cheio de C Sharp aqui, ó, certo? Tá cheio de C Sharp. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, provavelmente aqui deve ter alguém que não tem familiaridade com o C Sharp, tá? E que gostaria de aprender e acha que vai ser difícil. Não é difícil, tá? Não é difícil aprender o C Sharp, tá? Não faça um curso, tá? Assim, pensando, tipo, eu antes de começar no C Sharp, eu fiz cursinho. Não valeu nada para mim, esse cursinho que eu fiz. Nada. Só me atrapalharam. Por quê? Porque aquele conceito de orientado a objeto que passam nos cursos, eles passam muita coisa também que não tem nada a ver com o que tu vai usar no G20. Tá? O G20, depois que tu começa a aprender aqui, tu vai ver que dificilmente tu vai mudar a maneira de trabalhar. Poucos comandos que tu usa, tá? No G20, em termos de C Sharp, tá? E tu não precisa mais do que isso, tá? Tu precisa só conhecer alguns conceitos, do tipo, o que é um método? Então, isso aqui é um método, né? Prothetic Void Onload é um método criado pelo próprio G20, né? Dentro desse método aqui, eu tenho alguns comandos. Aqui no meu caso, aqui, eu estou mandando a tela ficar visível quando eu carrego essa tela aqui. Ela fica toda ela visível false, essas telas aqui, ó, esses campos aqui do meu projeto, tá? Da minha ordem de compra, né? Eu estou mandando várias telas aqui, várias informações ficarem invisíveis. Em que momento isso está acontecendo no C Sharp?
no momento em que eu estou carregando a tela. Form onload, certo? Da onde eu tirei esse form onload? Aqui do design, né? Nessa abinha propriedades, tá? Eu tenho aqui eventos. Esses eventos aqui, ó, do form, tá? São eventos do client e do server. Então, esses eventos aqui é que vão disparar os nossos eventos, tá? Tanto do C# como do JavaScript. Tudo que vocês colocarem aqui em cima, e eu tenho alguns lugares que eu coloco, tá? Tudo isso aqui vai ter que ser em linguagem JavaScript. Tudo que eu coloco aqui embaixo no Server Events, tá? É na linguagem C#. Então, quando eu clico aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui, clico, ó, criei uma função customizada, form onload. No momento que eu clico aqui, ó, ele vai abrir a tela e ele vai começar com o método e finalizar o método, tá? É praticamente isso que vocês têm que conhecer, tá? E saber alguns comandos, que isso também é coisa simples, certo? É coisa simples de aprender. Não precisa fazer curso lá, porque normalmente esses cursinhos, eles não te dão uma visão de web. E aí que às vezes tu acaba tendo problema, porque aqui não é desktop, tá? Se tu for pegar, por exemplo, uma rotina C# e tentar, que foi desenvolvida em desktop, e tentar trazer ela para dentro do G20, tu não vai conseguir, ou para qualquer ferramenta que usa C# para web, tu não vai conseguir, tá? Esses dias atrás até eu estava com um colega, a gente estava discutindo para botar uma rotina inteira dentro aqui. Aí ele me passou, ele disse, Regis, eu não estou conseguindo baixar essa rotina. Eu fui olhar, eu disse, não, cara, nunca nós vamos baixar. É uma rotina feita para desktop. Não tem como fazer. Não tem, tá? Alguns comandos são iguais? São, mas tem muita coisa que de C# para desktop não funciona na web. Tá? Não adianta querer trazer que não vai funcionar. É outro conceito, tá? E qual é o conceito da web para C# e JavaScript? É cliente e servidor. Então, tudo que eu quero, qual é a vantagem de usar client e server? Vantagem enorme, se eu conseguir usar tudo para JavaScript. Por quê? Quando é o client, ele trabalha com a tua máquina local, tá? Ele vai usar o teu JavaScript, o teu browser, né, para gravar as informações. Qual é o risco que tu tem aí? Se tu criar uma rotina muito complexa, tu está passando informações que qualquer usuário pode chegar e ver o que tu está fazendo. Então, às vezes não é vantajoso, né? Certo? Mas, em compensação, algumas coisas, por exemplo, se eu tenho que fazer alguns cálculos aqui, né? Eu faço, em algumas vezes, tá? Mandando ele passar pelo JavaScript. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Tá? Esse botãozinho aqui, número de parcelas, tá? Esse número de parcelas eu quero calcular quantas parcelas vai dar. Então, no momento que eu aciono esse número de parcelas aqui, eu estou passando uma ação JavaScript. Ó, tá aqui a ação JavaScript. Ó, nesse caso aqui, o que eu mandei ele fazer? Nesse caso, ó, é uma ação JavaScript. Tá? Nesse exemplo, como eu tinha que pegar informação do banco de dados, tá? E eu ainda não tenho conhecimento de como trazer essa informação para o JavaScript, porque o JavaScript é assim, ó, ele trabalha com a informação local, ele não vai no banco buscar informação, ele é local. Tá? Toda a informação que tu tem que trazer a informação para o JavaScript, ou tu tem a informação a nível de memória, tá? A nível de memória. Ele não consegue, o JavaScript até consegue, tá? Mas eu hoje não tenho esse conhecimento de buscar informação direto do JavaScript e trazer para o JavaScript. Então, quando eu preciso de uma informação, tá? Para buscar no banco, eu faço esse comando aqui, eu boto o JavaScript aqui, tá? E mando ele executar um comando
request, tá? Número de parcelas. Esse aqui manda executar o C Sharp. Então, o JavaScript aqui está mandando executar o C Sharp. Então, se eu olhar aqui, ó, se eu olhar aqui, tá? Se eu olhar aqui no C Sharp, né, eu vou ter esse comando aqui. Esse comando, deixa eu pegar ele aqui em cima, é que eu uso muito, mas demais C Sharp, tá? Então, para mim, é quase tudo C Sharp, tá? Ó, então, ó, tá aqui o carinha, ó. Esse carinha aqui, ó, esse método aqui, tá? Ele identifica que está vindo uma informação via JavaScript, tá? Um command name, tá? E aí, de acordo com o nome do comando que eu dei lá no JavaScript, ele vai executar isso aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, são vários campos que eu estou pegando informação e no momento que eu clico naquele campo, ele vai no JavaScript e lá no JavaScript diz, ó, vai lá no comando X, né? Ó, comando forma de pagamento. Eu acho que era aquele comando ali, deixa eu ver uma coisa, deixa eu só ver aqui. Número de parcelas. Então, vamos lá. Comando número de parcelas. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui. Olha a quantidade aqui, ó, número de parcelas. Então, tá aqui, ó. Se o comando name for número de parcelas, o que eu faço aqui? Aqui eu faço um shift case. É quase como um if, tá? É um comando, tá? Do C Sharp, onde que eu armazeno uma informação, eu pego uma informação armazenada num campo, tá? No caso aqui, o campo, o valor que está passando lá no campo, eu trago para cá, e aqui eu boto, caso for número de parcela 1, eu dou visível nos campinhos que tem depois disso aí, tá? E vou fazendo, caso no parcela 2, no parcela 3, no parcela 4, no parcela 5. Ó, pode ver que tudo se repete. Ó. E no final, eu faço uma que, se passar do número de parcelas 10, por exemplo, que eu tenho o máximo, ele avisa lá, ele dá um Ajax Panel Alert, dizendo que o número de parcelas no máximo é 10. Então, por quê? Porque foi só até o case 10. Esse aqui é um exemplozinho simples de C Sharp, tá? Mas que eu chamei através do JavaScript, tá? Então, aqui, né, uma outra coisa que é importante comentar aqui, ó, em relação ao C Sharp e ao JavaScript, é aqui, ó. Essa informação aqui, ó, ela está errada, tá? Ó, esse campo aqui não precisa dessa informação. Ó, eu coloquei essa informação aqui justamente para mostrar para vocês. Por quê? Por que eu não preciso? O que significa auto post back? Vocês têm que tomar bastante cuidado na hora de usar esse comando aqui, tá? Porque esse comando aqui, se vocês usarem muito, demais aqui numa tela de vocês, tá? A cada vez que ele encontrar esse comando aqui numa tela, quando ele vai passar, ele vai lá no servidor. Então, por que eu fiz isso aqui e botei aqui true? Porque, como esse comando aqui, eu não estou executando ele no C Sharp, eu estou executando ele no JavaScript, eu não preciso do postback. Tá? E aí, se eu deixo esse postback, o que acontece? O que acontece? Ele vai fazer 2 acessos ao banco. 2 vezes ele vai no banco. No servidor. Não no banco, no servidor. Como que ele vai fazer isso? Primeiro, ele vai ver que tem um postback, e quando ele passar por esse comando, ele vai ver, opa, tem um postback, então eu vou lá no postback. Vou ter que rodar, vou lá no servidor. Aí depois ele vê que tem um evento aqui, né, que está chamando um evento dentro do C Sharp. Vai de novo no servidor. Então, tu está gastando processo, está deixando o teu sistema lento. Então, essa é uma regra
muito básica e que tem que ser bem entendida. Um postback só serve para quando eu for fazer um evento que vai direto no servidor, tá? Um evento C#. Se o evento não é C#, não preciso de postback, tá? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Ó, esse evento aqui, ó, aqui, ó, a Combo Box, ela só tem evento client. Por quê? Porque ela é um comando que precisa buscar informação no banco, certo? Por isso que ela só tem evento client. A diferença desse aqui, esse aqui, por que eu tenho client e tenho server? Porque eu posso, nesse caso aqui, só trabalhar com o servidor, só com JavaScript, em vez de C#. Tá? Então, aqui eu optei por ir, como eu vou buscar informação no banco, eu resolvi fazer ele diferente. Tá? Mas nesse caso, não. Nesse caso, é obrigatoriamente uma função client. Se é client, aqui que vem o detalhe. Ó, nesse caso aqui, se eu não botar postback, não vou conseguir fazer com que ele execute esse comando. Esse comando aqui, ele só vai ser executado se tiver o postback, tá? Se tiver o postback, ok? Então, ó, o que eu estou fazendo nesse comando? Ó? Esse comando, ele cria, né? Ele cria, ó, busca informação do fornecedor, certo? E aí eu vou direto no postback. Ah, desculpa, aqui é evento client, tá? Evento client. Eu me atrapalhei aqui. Evento client, tá? E aqui também eu estou fazendo a mesma coisa. Eu que me atrapalhei. Mas tem alguns eventos aqui que são server, tá? Mas nesse caso aqui é um evento do client. Tá? É a mesma situação do outro. Por que que aqui, ó, por que que nesse aqui eu coloquei em foco e por que que nesse aqui eu botei ao selecionar o item, tá? Existe uma diferença aqui, tá? Esse aqui quando eu passar do foco, ele vai mudar vai colocar aqui, botar visível, true, nesses campos aqui, tá? Quando é sem foco, tá? Quando é, por exemplo, nesse caso aqui, ó, é quando eu selecionei o item. No momento em que eu selecionei, ele vai fazer uma busca. Também vai fazer aqui, via JavaScript, né? Ó, busca informações do fornecedor. Então, por que eu uso isso aqui? Tá? Esse carinha aqui, ele está guardando informações aqui, ó, que são campos label. Né? Então, eu trago informações através desse fornecedor. No momento que eu seleciono o fornecedor, ele traz a cidade, unidade de federação, nome. Né? Então, como é que eu faço isso? Vou lá pegar, busca fornecedor. Deixa eu ver o nome do comando. Busca informações de fornecedor. Aqui. Busca informações de fornecedor. O que eu estou fazendo aqui nesse caso? Ó. Eu estou dando um if, dizendo se o estado da página for insert e a combo box tiver vazia, combo box 1 tiver vazia, abro o banco, ó, aqui eu chamo o nome do banco e dou um open connection, tá? E executo um select. Aqui eu estou fazendo um select no banco, tá? Existem vários comandos select, tá? Tem várias maneiras de fazer, várias maneiras de usar. Esse aqui é o DAO, tá? É o DAO que é muito usado no GVINS, certo? Então, o que é isso aqui? Ele está criando uma variável, certo? DS1, onde ele vai armazenar todas as informações na memória do que eu peguei aqui nesse select, tá? Certo? E aí eu faço select no banco. Aqui eu coloco que eu quero passar para uma próxima linha,
Ó, estou passando, o comando continua aqui, como se estivesse continuando aqui. Isso aqui significa que eu estou continuando o comando aqui embaixo. Então, eu dou um select em alguns campos, sempre seleciona somente os campos que tu precisa, nunca bota select asterisco from, tá? Sempre seleciona os campos que tu quer. Aí, from fornecedores, inner join, ó. Estou fazendo um inner join. Aqui vocês têm que tomar um cuidado bastante grande. Sempre tente, quando vocês vão colocar um comando aqui, eu sugiro vocês, primeiro, testar ele lá no server, tá? No SQL Server, certo? E ver se está tudo certo, as ligações, antes de trazer para cá. Por que isso? Porque o inner join é o que mais demora no processo, tá? Esses dias a gente estava fazendo um teste em cima disso aí e a gente viu que aonde tem inner join é onde demora mais para o sistema buscar informação. Então, tem que tomar bastante cuidado e saber se tu vai usar inner join, left join, right join, tá? Isso daí já começa a ser um pouco de banco de dados, certo? Mas, enfim, eu faço esse select aqui, tá? E estou pegando informação do cadastro de fornecedores e do cadastro de estados. Então, eu tenho que identificar aqui, ó, quando é estado e quando é fornecedores. Porque, às vezes, eu posso ter o mesmo campo nas duas tabelas. Daí vai dar erro, vai dar pau no select. Tá? Imagine que isso aqui tudo ele vai dar pau aonde? Lá no Visual Studio. Lá no Visual Studio. Certo? E aqui eu coloquei também, ó, aqui é o parâmetro que eu coloquei qual é o campo que ele vai pegar. Então, quando eu passo pelo cadastro de fornecedores, aqui na tela, né, ele guarda o field. Onde é que é esse field aqui? Para vocês entenderem de onde é que eu peguei esse field aqui. Eu tenho duas coisas que eu posso pegar aqui. Tá? Eu posso pegar o field, o apelido, tá? Que aqui, ó, forne código, e aí lá eu boto isso aqui, o apelido. Ou eu posso pegar combo box, o nome combo box. Posso também buscar lá, né? E no lugar da field, forne código, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, ó. Onde é que está o cadastro? Aqui. Aqui, ó, eu poderia, em vez de forne código, eu poderia botar assim, ó. Combo box 1.text. Vai fazer a mesma coisa, tá? Vai buscar a mesma informação, tá? Certo? Aqui tanto faz. Tá? Vocês viram aqui que o G20, tá? Ele tem uma espécie de não é uma console, né? Parecida, não chega nem perto da console do Visual Studio, tá? Mas ele tem algumas coisas que ele consiste, tá? Então, por exemplo, aqui ele diz, né, que tá errado eu botar dois comandos aqui, certo? Sem botar uma vírgula. Alô, tem alguém com áudio aí? Regis, é Aurélio, desculpa. Oi, fala, Aurélio. Explica só uma coisa aqui para mim, tá bom? Então, aqui depois do where, fornecedores, ponto, né? Forne, underline código, igual. Aí tem um zero entre conchetes, né? Eu sei se você achar. Esse zero aqui é uma variável, o que é isso aí? É isso aí, é uma variável. É a variável, essa variável aqui, é esse valor aqui, ó. Certo? Pronto, então quer dizer que no caso eu especifico a variável e o que eu vou guardar nela, é isso? Isso, e é o que eu vou guardar nela, o que eu vou buscar nela. Ele vai pegar o valor desse campo aqui e vai jogar aqui dentro na hora de fazer o where. Isso, pronto. Era bom, Regis, quando você estivesse explicando esses selects aqui, algumas coisas mais complexas, assim, ou desse tipo aqui, explicar, entendeu? Só para a gente poder ir entendendo, e os novatos também entendendo isso aí. Não, mas Aurélio, a gente vai falar mais sobre isso aí, tá? Mas não nesse momento. Agora eu quero dar uma visão geral do G20.
tá? Tá E ok, eu então. Peço desculpa. Então. eu pretendo me aprofundar melhor depois, em cima de alguns outros comandos. Agora eu quero dar uma visão geral, porque depois eu vou direto para o Visual Studio mostrar onde está tudo isso relacionado. Certo? Tá ok, então. Obrigado, Regis. Tá bom? Assim, ó, então só complementando para vocês, já que o Aurélio me pediu aqui, tá? Isso aqui, ó, tá? Chama-se token. É um token, tá? Então, vou ver se eu consigo pegar outro que tenha mais token aqui. Tá? Ó, também, esse aqui só tem um. Ele sempre começa com 0. Por que ele começa com 0? Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum outro maior aqui. Nesse caso aqui eu tenho só esse pequenininho. Mas tem situações que eu tenho trocentos variáveis aqui, certo? Bastante variáveis no mesmo comando, tá? E esse, ó, aqui também é um só, tá? Mas eu posso ter aqui, ó, por exemplo, eu poderia botar assim, quer ver, ó, empresa ponto código igual a mais um token, ó, mais um. Aí, se eu faço isso, então eu tenho que botar aqui, vírgula, e aí botar um field, a variável, ou uma variável de ambiente, depende da situação, tá? Certo? Tem várias situações aqui que tu pode buscar aqui. Mas, ó, pode ver que o GVince já identificou, né? E já disse, ó, tá faltando alguma coisa aqui, né? Então, se eu botar aqui, ele esquece, apesar de não entender. Lá no Visual Studio, já isso aqui, se eu botar XX e não existir essa variável aqui, ele já vai me avisar também que está errado, né? Lá no Visual Studio é um pouco mais completo, tá? Outra coisa. Oi. Não é só para avisar o pessoal que vai cair o link. Aí que eu vou passar um novo link daqui, assim que cair esse. Ah, tá, daqui 2 minutos, né, Jorge? Tá aparecendo para ti aí, né? 2 minutos e 20 segundos. Tá, porque para mim não aparece aqui o tempo. Aí tu que tá com controle. Então, pessoal, daqui 2 minutos vai cair o link, tá? Daí a gente volta de novo. Então, mas dá para a gente falar um pouquinho mais. Então, uma outra coisa importante disso aqui, ó, é o seguinte. O que significa isso aqui? Qual a diferença entre esse e esse aqui? Esse aqui, eu estou dizendo que essa variável aqui é uma variável alfanumérica. É uma variável alfanumérica. E esse aqui é uma variável numérica. Tá? Então, tem que colocar isso, senão vai dar pau também na hora de compilar. Tá? Então, tem que identificar. Tá? Qual que seria uma variável alfanumérica? Data, por exemplo, é uma variável alfanumérica. Tá? E fora outras variáveis, né? Fora outros campos que tu tenha lá, que é campo alfanumérico, certo? Bom, vamos voltar aqui, então. Vamos deixar assim, certo? CTRL+F. Eu estava falando aqui do select. Ó, pode ver que todo select que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou botando só DS1. Esse DS1 é só para eu identificar aqui embaixo. Então, eu dou um select no campo, né? Eu dou um select no campo, pego as informações que eu quero, jogo, falta 1 minuto, tá? Para acabar o tempo. Eu jogo numa parte da memória onde eu vou ter todos os campos lá. Então, como é que eu busco isso aí lá na memória? Através disso aqui, ó, DS Tables, Rows, e aí eu digo, ó, CFOP IPI base. Então, esse carinha aqui. ToString, eu estou dizendo que esse carinha, ele vai transformar em string, ele vai converter para string. Tá? Por quê? Porque o campo que vai receber a informação é um campo texto. Tá? É um campo text. Então, eu tenho que transformar para string. Ah, e se for valor? Se tiver valor? Bom, se for valor, aí, dependendo da situação, eu tenho que converter. Tá? Mas eu vou mostrar isso para vocês. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma. Tudo